Então, muito embora tivéssemos ali a bebida alcoólica disponível, ficamos mesmo no refrigerante diet, porque eu sou diabético, e para lá. Mas por uma coisa ou por outra, aquela opulência do evento, depois, apagaram-se as luzes, um painel de 20 metros por 5, era o tamanho do projetor, luzes estroboscópicas, e de repente entra o presidente da IBM e pergunta assim para nós: vocês estão confortáveis? Eram poltronas deliciosas, quase essas cadeirinhas que estão sentadas aqui. Quase essas cadeirinhas. E a gente até se mexeu assim na cadeira, porque perguntou se a gente estava bem. O ar-condicionado, uma delícia, aquela temperatura maravilhosa, porque ar-condicionado é uma encrenca, Tem gente que acha que está frio, tem gente que acha que está calor, É difícil. Ar-condicionado de Jesus Cristo não conseguiu agradar todo mundo. Definitivamente. Bom, aí nós percebemos, ampliamos as nossas percepções por sobre o ambiente. Nossa, de verdade, isso aqui é delicioso, isso aqui está maravilhoso, E ele reforçou a pergunta: vocês estão bem? Vocês estão bem acomodados? E a resposta em uníssono era que sim, que estávamos. E ele então concluiu: pois muito bem, o que nós pretendemos nesses próximos 3 dias é tirar todo mundo da zona de conforto. Essa semana que passou, nós estávamos num evento com a Google e um dos engenheiros de software da Google, depois do almoço, eu comentei até com a minha esposa. Aquele almoço que a empresa ofereceu, Era um buffet, tinha coisa ali que eu olhava e disse: o que é isso, Nunca vi isso na minha vida, Aí deixava alguém pegar, O Divaldo uma vez comentou, disse que faz isso, Eu fazia isso, E aí, bom, deixa eu ver o que é esse negócio aí. Então eu perguntava mesmo, mas por uma coisa ou por outra, depois do almoço, aí a gente come, Eu sou filho de nordestino está sempre com fome. Aí vocês imaginam, depois do almoço, você concorda com tudo. Vocês já viram? A pessoa faz assim, Tudo que o outro diz, a pessoa depois do almoço, ela vai concordando. Aí, qual foi o elemento motivador desse engenheiro para nós? Ele não fez nenhuma atividade de evangelização, não pediu para ninguém levantar, para se esticar, não fez nada disso. Ele fez um comentário: vocês estão com vontade de cochilar? Muita atenção, porque no mercado internacional de TI, enquanto um cochila, 100 passam à frente. Nossa. Era cada olho arregalado. Ficou com olho de anime todo mundo. Eu estou em pé lá até agora. Porque no colégio militar, eu estudei em escola militar, quando a gente dava serviço de madrugada, eu tinha que estudar de manhã. E o instrutor, se fosse militar, então era quase crime, Você dormia na sala de aula. O que a gente fazia? Assistir a aula em pé, para não dormir, porque existia o respeito ao mestre. Mas isso é outro seminário. Outra encrenca. O que a espiritualidade pretende no final dessa obra é dar esse alerta, para que a gente não viva cochilando. A Joana de Ângela chama isso de consciência de sono. Tá certo? Pay attention, muita atenção. Bom, aqui vocês conhecem o cenário caótico que o tsunami provocou. Foram mais de 230 mil pessoas mortas em questões de segundos. Certo? 14 países foram atingidos e ela inundou comunidades costeiras com ondas de até 30 metros de altura.
Esse foi o cenário. E foi um dos mais mortais desastres naturais da história. Não foi o único. Não foi o único. Aí aqui seria um seminário só para a gente aprofundar as questões do tsunami. Não é o caso. Bom, como eu disse a vocês, nós separamos aqui para nós lermos juntos, para a gente entender e valorar tanto a obra como o conceito que a obra nos dá. Nesse livro, na primeira terça parte, existe aqui um caso que Miranda vai nos trazer. Tem vários casos na obra, tá? Quem já leu esse livro? 1, 2. Olha, vou fazer aqui a propaganda. Vale muito a pena ler. É o antes e o depois. Antes e depois. Sabe o calendário? Antes de Cristo, depois de Cristo? Antes desse livro, depois desse livro. Beleza? Transição Planetária, o nome do livro. Quem tem dispositivo eletrônico, moderninho, consegue comprar até pelo Kindle, pela Amazon, pela Apple Store, né? Enfim, pelo iBooks, quem tem, nós chamamos de maçãzinha. Quem não tem é só encomendar ali, que eu trago e entrego. Olha, estamos em sintonia. Com 20% de desconto. Estamos em sintonia. Eu ia dizer exatamente isso. Pode deixar encomendado e eu entrego, hein? A Clélia está dizendo que uma delas. Não, o Antônio está na livraria ali no fundo, ele anota o nome de todo mundo, o celular, e aí quando eu entregar, paga. Não precisa pagar não. Olha isso! Não assina promissória nenhuma. O livro. Eu comprei agora da Saga Museu. Transição Planetária. Você comprou? Comprei aqui. Aí. Mas aí é o último. Você fez a Rafa não taxa, é isso? Não sei não, porque eu não pego antes. Aí eu acho até que eu vou tirar esse microfone, que eu estou conseguindo ouvir todo mundo. Vocês me ouvem bem? Vou tirar o microfone. Miranda, ele vai escrever assim no caso 1. Eu separei uns 5 casos, mas eu só vou ler 2. E esse é o primeiro que eu vou ler. Mas, eu não sei vocês, mas eu já passei dos 40 e eu vou precisar de um negocinho. É um amiguinho. Vocês têm amiguinho? Eu tenho amiguinho. É meu amiguinho. Fica todo turvinho assim, mas assim fica bonitinho. Miranda vai nos dizer assim: os corpos em decomposição amontoavam-se em toda parte. Após ligeira identificação de familiares e a remoção de alguns para outros lugares, existiu uma identificação, cadáveres por toda parte. Chamávamos a atenção, isso é Miranda falando, as fortes ações espirituais mantidas pelos recém-desencarnados. Que ações são essas? Ele vai desdobrar. Que sequer se haviam dado conta da ocorrência grave. Ou seja, aquela tsunami levou e a pessoa nem percebeu que tinha desencarnado. É isso. Imantados aos despojos, as pessoas imantadas aos despojos estorcegavam, experimentando a angústia do afogamento. As dores das pancadas, porque eram objetos, né? Eles foram arremessados, produzidas pelos destroços, o desespero defluente da ignorância. De quando em quando escutavam-se preces e súplicas dirigidas a Alá. Logo em seguida,
de blasfêmias e imprecações tormentosas. Esse é o proscênio. Sabe o que é o proscênio? Você vai para um espetáculo, aquela abóbora assim de teatro, né? Isso aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui é um palco. Essa parte aqui é o proscênio. É a parte onde o artista fica mais próximo do público. É o proscênio. Esse é o proscênio do caso. Eu fiz um recorte. O Dr. White, que é o nome que ele dá a um especialista no mundo espiritual, que ele orquestrava esses processos reencarnatórios. Lembra que eu comentei antes? De espíritos que vinham de outras regiões para poder reencarnar? Pois muito bem, alguns espíritos faziam a orquestração do planejamento reencarnatório desses espíritos de outras faixas, de outras constelações, de outras faixas siderais. Um deles era esse espírito, Dr. White. Caminhou entre os muitos destroços e cadáveres na direção de um grupo de desencarnados. Se ocupou com eles, que me fazia recordar que grupo de desencarnados era esse. Aí olha a descrição que Miranda dá para esse grupo de desencarnados. Me fazia recordar uma alcateia de lobos famintos ou chacais disputando os despojos das presas mortas. Verdadeiros animais. A balbúrdia era expressiva e o pugilato, sabe o que é pugilato? É soco. Briga, soco. E o pugilato entre alguns espíritos era igualmente vergonhoso. Mas ele continua. Disputam as energias dos recém-desencarnados. Era isso que esses espíritos faziam. Elucidou o respeitável médico, porque esse Dr. White, tem esse doutor, que ele era médico, inclusive no plano espiritual, certo? Com essa atitude, agridem os espíritos em desespero, que mais se apavoram e tentam absorver as energias animais de que se nutrem, iniciando o infeliz processo de vampirização. Identificando-se com aqueles cujas existências foram de irresponsabilidade. Eu vou repetir, porque a repetição é sempre um instrumento didático de fixação. Acabou a água? Vou repetir. Identificando-se com aqueles cujas existências foram de irresponsabilidade, o que lhes permite a sintonia vibratória, buscam exauri-los, o que apressará a decomposição cadavérica, arrastando-os para regiões desdita, onde os submeterão a servícias, a servidão, subserviência e exploração mental de longo curso. E como são profundamente infelizes, disputam as vítimas como faziam os animais ferozes com os despojos das caças que acreditam pertencer-lhes. Esse é o cenário espiritual. Nosso compromisso de momento, esse é o Dr. White, a entidade veneranda, falando, é afastá-los do local e tentar despertá-los para a sua realidade espiritual. Aí, ele cita o cenário e nós pensamos um fragmento disso. Ante o espanto natural que tomou conta dos desordeiros espirituais, que eles chegaram lá, o padre Marcos, porque aqui trata-se de espíritos nobres, não importa se é espírita, se é católico, se é muçulmano, se é tolice. Para vocês não acharem que eu tirei isso da minha cabeça, 982 do Livro dos Espíritos. Será necessário professemos o espiritismo e
creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura, entenda-se por sorte aí condição. Parte segunda do livro dos Espíritos, sorte das crianças depois da morte. Sorte é condição. Sorte é condição. Como é que fica o espírito que desencarna e tem a idade? A palavra sorte aí significa condição. Ligando a tecla SAP, que a minha esposa sempre pede para eu fazer a tradução, que de acha esse negócio de SAP, segunda posição de áudio, é uma espécie de tradução. Tradução da pergunta, do francês clássico para a língua portuguesa, mais especificamente de Guilherme Ribeiro. Quem é que se dá bem no mundo espiritual? Essa é a pergunta 982. Resposta dos espíritos: só o bem assegura a sorte futura. Então não importa.